Eu sou o mediador. Hoje nós trouxemos uma das figuras que mais honram o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Brasil. É um lutador e está com um problema muito sério. Nós trouxemos aqui o promotor Thales César de Oliveira. Ele veio falar sobre a questão das torcidas organizadas. Por quê? Porque a torcida organizada, ela virou gangue, ela virou igual os skinheads com os punks, ela virou centro de enfrentamento. E nós tivemos há pouco tempo a morte de um corintiano, primeiro por asfixia, depois afogamento, no Rio Tietê. Então, é um prazer tê-lo aqui, Dr. Thales, muita honra de recebê-lo nesse programa aqui da AltV. Eu quero dizer que toda a nossa equipe, toda a equipe da AltV está muito honrada de recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado, e vamos conversar sobre esse tema que está realmente deixando toda a sociedade paulistana preocupada. Dr. Thales, eu queria começar com o senhor sobre uma coisa. Nós temos o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E além do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, nós temos agora o Estatuto Torcedor. Mas nós vimos nos estádios, o senhor deve ter filhos, eu também tenho filhos, o Bruno tem filhos. A gente realmente tem medo de levar nossos filhos aos estádios. O que está verdadeiramente acontecendo nos estádios? É só maquiagem ou verdadeiramente a polícia está agindo para enfrentar esses bandidos que se infiltram nas torcidas? Bom, o Ministério Público, eu preciso fazer essa introdução até para uma questão de justiça. O Ministério Público vem já há mais ou menos uma década tratando desse problema. Começamos com o hoje deputado Fernando Capês, à época promotor de justiça, que ingressou com várias ações pedindo fechamento de algumas torcidas e começou a moralizar essa questão. Depois, com a saída do deputado Fernando Capês, entra em cena o Dr. Paulo Castilho, que fez também um trabalho fantástico, um trabalho que todos nós devemos elogiar. Ele ia até as torcidas, fez reuniões com as torcidas, conhece todas as torcidas, torcedores, somente os mais problemáticos, e é isso que o Ministério Público vem fazendo, ou seja, vem acompanhando a movimentação dessas torcidas, fazendo reuniões com a Polícia Militar, fazendo reuniões com a Polícia Civil, justamente para quê? Para organizar a movimentação dessas torcidas, identificando quais são as torcidas problemáticas, quais são os torcedores problemáticos dessas torcidas. E para isso nós precisamos justamente o quê? Sempre manter contato com a Polícia Civil e Polícia Militar. Agora, se nós pegarmos estádio de futebol há 10 anos atrás e pegarmos o estádio de futebol hoje, dentro do estádio, a violência diminuiu assustadoramente. Tanto que hoje, raramente, acontece um episódio de violência dentro do estádio. O grande problema que nós enfrentamos ainda é o entorno do estádio. É o chegar ao estádio e ao sair do estádio. Porque aí perde-se o controle. Porque durante o evento esportivo, a torcida está lá e nós temos controle. Quando termina ou antes do início, está tudo muito diluído. E aí eu não consigo controlar esta via, a 5 km de distância. Esse que é o nosso grande problema. Dr. Thales, essa questão do enfrentamento, hoje a polícia está estruturada aqui no Brasil para mapear pela internet, porque eles combinam de se enfrentar, igual como eu falei para Vossa Excelência, eu falei sobre os punks e os skinheads. Então eu queria falar para o senhor o seguinte: as torcidas também combinam de se enfrentar, não é? Existe uma organização, uma estruturação para coibir, mesmo fora dos estádios, o que aconteça, o que aconteceu, por exemplo, com esse torcedor do Corinthians, que foi morto no Rio Tietê? Veja, a Polícia Civil ela está se estruturando.
Existe um grupo de trabalho capitaneado pela doutora Margarete, lá do DHPP, do DEGRADE. Ela vem fazendo também esse trabalho de há muito, junto com as torcidas organizadas. E eles monitoram, eles acompanham toda essa movimentação de torcida, esses enfrentamentos, esses encontros marcados via redes sociais. Agora, todos nós conhecemos a internet, todos nós conhecemos as redes sociais. Isso é algo muito dinâmico, isso é algo, quer dizer, que muda com uma rapidez muito grande. Então, eles estão sempre, com certeza, um passo à frente. Porque eles divulgam algo, quando nós descobrimos, eles imediatamente saem do ar, voltam com outro perfil. Quer dizer, então, isso para nós é um problema sério. O nosso foco maior não é efetivamente esse tipo de atuação hoje. O nosso foco maior atualmente está em identificar quais são esses torcedores organizados, membros de algumas torcidas, e que usam a torcida organizada para o cometimento de atos de violência. Porque muitas vezes a torcida organizada também se vê refém desse mau torcedor. Quer dizer, ele se infiltra nessa torcida e aí, quer dizer, ele está lá junto com 500 torcedores ao seu lado, ele se sente absolutamente, quer dizer, impune e o todo-poderoso. Né? Quer dizer, aí ele vê o torcedor do time adversário, ele, no alto da sua covardia, já que agindo em multidão, ele vai e agride o torcedor. Esse que é o nosso grande foco, a identificação desses torcedores. O Bruno tem uma pergunta, Dr. Targino, internauta, eu gostaria que o senhor respondesse. Não seria responsabilidade, o Renato que está fazendo, dos clubes não zelarem pela segurança de seus torcedores? O clube, principalmente o mandante, em especial depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é obrigado, sim, a manter o palco do evento em absoluta segurança. E ele deve garantir não só dos seus torcedores, mas também dos jogadores, dos adversários, da torcida adversária. Quer dizer, essa é a obrigação do mandante do jogo, segundo o artigo 17, segundo o Estatuto do torcedor. O senhor viu o que aconteceu agora no episódio Palmeiras, lá no estádio Portuguesa, que teve aquele problema com seguranças e tal? Quer dizer, o que eu vejo, doutor Tales, é que existe uma ignorância também muito grande, uma falta de preparo. E aí, como o senhor bem disse no Estatuto do Torcedor, e esse nosso internauta perguntou, é corresponsabilidade do clube, como o senhor bem disse. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco radical para o senhor. O banimento durante alguns anos das torcidas dos estádios não seria a justificativa maior para a gente acabar de vez com esse problema? Eu acho muito difícil nós conseguirmos esse banimento temporário ou mesmo perpétuo das torcidas organizadas, porque elas vão existir sempre. Isso faz parte da cultura futebolística brasileira. É muito simples e muito cômodo eu falar, eu vou fechar tal torcida. Quer dizer, torcida já foi fechada, mudaram o CNPJ, mudaram o nome para um nome parecido e voltou a funcionar normalmente. Quer dizer, o grande problema nosso não é, acredito eu, o banimento. É trazer essas torcidas para junto do sistema de justiça, do sistema repressor do Estado, para justamente termos condições de controlar. Porque o grande problema é jogar na clandestinidade uma atividade. Aí nós vamos perder de vez o controle. Porque hoje, mantendo esta, pelo menos, fachada de legalidade, eu tenho instrumentário jurídico e repressor para atuar em cima dessas torcidas. No momento que elas forem para a clandestinidade, vai ser uma atividade como o tráfico de drogas. Quer dizer, muitas vezes o Estado acaba perdendo o controle sobre essas torcidas. Eu gostei muito da explicação do senhor. Quer dizer, na realidade, em vez de melhorar, iria até piorar, porque na clandestinidade eles viram mais bandidos e essa coisa toda. Eu queria lembrar ao senhor, nós temos uma lei estadual de 1996, que eu não sei nem se já foi revogada, sobre o teor alcoólico, quando da proibição das bebidas alcoólicas. Ainda proibida. Ainda proibida. E nós tínhamos aquela questão que nós falamos, bom, mas o cara vai no bar da esquina,
ali a 200 metros do estádio, enche o caneco de álcool e depois ele vai lá no estádio. Como que hoje é feito? O cidadão que está alcoolizado, ele não entra, não pode entrar no estádio de futebol? Se nós detectarmos que esse cidadão está altamente alcoolizado e que pode colocar em risco não só a sua segurança, como também a segurança das demais pessoas que ali estão, essa pessoa ela será, gentilmente, convidada a não ingressar dentro do estádio. Agora, isso é um problema sério. A nossa prefeitura da cidade de São Paulo, ela está, infelizmente, omissa no combate à venda de bebida alcoólica. Nas reuniões que nós participamos, no batalhão da Polícia Militar e com a Federação Paulista, nas reuniões preparatórias para os Jogos, a Prefeitura sempre nos promete, vamos fazer rigorosa fiscalização, vamos fazer rigorosa fiscalização contra os vendedores ambulantes. Nós chegamos lá, ao lado do portão de ingresso do Morumbi, por exemplo, tem lá uma barraca de churrasquinho, vendendo bebida alcoólica, vendendo cerveja, né? Então, e continua todo o jogo. Eu chego lá muitas vezes, quando eu estou fazendo meu trabalho ali de observação no estádio, eu chego para o guarda civil e digo, mas olha, o cidadão está vendendo bebida alcoólica ali, o senhor não vai fazer nada? Não, veja, isso é trabalho do fiscal. Aí eu chego para o fiscal, o senhor não vai fazer nada? Veja, eu estou sem nenhuma segurança aqui, o guarda está longe. Então, a prefeitura, ela tem que assumir de vez esse controle. Por quê? Porque hoje, com esse padrão de atendimento, com esse padrão de fiscalização, nós, durante a Copa do Mundo, nós passaremos vergonha. Ou a prefeitura resolve fiscalizar efetivamente, tá? Ou então a situação se complica. Os pouquíssimos eventos de briga dentro dos estádios são provocados justamente por pessoas que ingerem bebida alcoólica lá fora e entram embriagados sem que a gente perceba. E para corroborar só, doutor Pedro Vaz, com o que diz o Thales, o doutor Thales, promotor, eu frequento o estádio há muitos anos como repórter, eu sou jornalista esportivo e eu frequento como repórter e eu por diversas vezes presenciei cenas de torcedores do lado de fora que bebiam exageradamente, não só cerveja, bebiam pinga, bebiam todo tipo de bebida que era ofertada lá do lado de fora, e esses torcedores entravam, passando pela polícia pela revista, às vezes cambaleando, e entravam, a polícia não fazia nada, era engraçado porque você via, você falava, aquele cara ele vai cair, mas ele continuava indo, e entrava no estádio, ia pra lá, um baita frio no Morumbi, por exemplo, um jogo à noite, em julho, uns 6, 7 graus, 8 graus, e o cara sem camisa, totalmente embriagado, e lá e a polícia não fazia nada. Você acha que falta um pouco da polícia também ter essa consciência de barrar esses torcedores, ou isso ainda é difícil hoje em dia? É que tudo depende do momento. Porque tem uma cultura, por exemplo, o torcedor organizado. E veja, muito dessa cultura, a culpa é justamente da federação, da CBF. O torcedor, ele chega no estádio, ele não entra no estádio, o torcedor organizado. Ele fica, por exemplo, na Praça Charles Miller, ali em frente ao Pacaembu, tá certo? Qual é a justificativa? Porque nós não temos nenhum atrativo dentro do estádio. E é verdade. Quer dizer, até começar o jogo, não existe um atrativo para o torcedor. Não existe um show, não existe uma atividade, não existe um entretenimento dentro do estádio. Então o torcedor, ele fica lá fora. Muitos ficam lá bebendo. Justamente porque não tem a fiscalização da prefeitura, a bebida é vendida ali livremente. Quando estamos a 5 minutos do jogo, todo mundo quer entrar. Aí, se o policial detecta alguém embriagado, o policial não vai impedir. Por quê? Porque se ele vai fazer esse trabalho de impedir esse torcedor de entrar, ele vai atrasar a entrada de 1.000 pessoas que estão ali, e isso vai gerar uma confusão enorme. Quer dizer, o pessoal querendo invadir, daí a polícia tendo que segurar. Então é até mais seguro permitir que esse cidadão ingresse, mesmo alcoolizado, né, para a garantia da segurança das pessoas que ainda estão por entrar no estádio. E depois prenderam lá dentro, se for o caso, né? Lá dentro do estádio mesmo. Se ocorrer algum ato de violência, aí sim. Doutor Thales, quanto a essa responsabilidade da prefeitura, não caberia então uma ação de obrigação contra a prefeitura, com imposição de multa, com imposição de penas, para que a prefeitura verdadeiramente fizesse a sua parte, porque
eu gostei muito do que eu ouvi agora do Dr. Tales. Ele foi bem claro ao falar que a responsabilidade é da prefeitura, enquanto omissa, foi o que o Dr. Tales falou, não é? E nós sabemos que é omissa mesmo, então eu gostaria de saber, o cidadão, enquanto sozinho, ele como consumidor de um espetáculo, ele até pode entrar. O senhor entende que o Ministério Público poderia fazer isso também? Eu acho que sim, tenho certeza que sim. O problema, e aqui não é uma crítica ao judiciário, mas sim uma crítica ao nosso ordenamento jurídico. Existem tantos recursos, existem tantas medidas, que às vezes ingressar com uma ação em juízo, você tem que estar preparado para uma briga de 10 anos, de 15 anos. Eu acredito ainda que uma conciliação é melhor do que uma ação. Nós estamos travando algumas reuniões com alguns órgãos municipais, justamente na tentativa de sensibilizá-los da importância de efetivamente exercer esse trabalho de fiscalização. Eu vou tentar, nós, Ministério Público, acredito, e aqui falo pelos meus colegas também, acredito eu, quer dizer, nós vamos o quê? Tentar até o último instante um trabalho de sensibilização para que eles tomem a iniciativa, tá certo? Agora, se todos os esforços que nós fizermos forem em vão, aí o único caminho que nos restará, infelizmente, vai ser o ingresso de uma ação. E eu quero parabenizar o senhor por essas palavras, porque realmente a gente tem que ter o raciocínio da arbitragem, da mediação, da conciliação, da transação, e o senhor está absolutamente certo, tanto que o nosso programa aqui chama O Mediador, né? Que vem da mediação para a gente tentar chegar lá. E parabéns por essa tentativa. Agora, que fique bem claro nas palavras do Dr. Tales, quer dizer, a prefeitura realmente está omissa. Por quê? Porque coloca em risco, ao permitir a venda de bebida fora do estádio sem a devida fiscalização, coloca em risco a qualquer torcedor. Eu queria fazer uma pergunta bem pessoal ao senhor. Eu tenho meus filhos, eu tenho medo hoje, eu vou ser sincero ao senhor, eu tenho medo de levar meus filhos ao estádio de futebol. O senhor, como pai, o senhor levaria ao estádio de futebol hoje, sabendo dessa condição das torcidas, dos direitos do Estatuto do Torcedor? Qual é a posição do senhor? Eu gostaria, como pai, sem entrar na esfera do senhor ser um grande promotor, mas eu gostaria, como pai, o senhor tem medo de levar seu filho, sua filha no estádio de futebol? Eu tenho um filho, o Breno, de 4 anos, minha esposa, a Patrícia, e nós vamos sim ao estádio. Não com uma frequência muito grande, mas a gente vai ao estádio. Esse ano já levei o meu filho, quer dizer, pela primeira vez no Campeonato Paulista, e já fui em mais uns 2, 3 jogos com ele. Dentro do estádio eu me sinto absolutamente seguro, como eu disse. O grande receio que eu tenho é na entrada e na saída. É por isso que eu me programo, quando eu vou ao jogo, para chegar pelo menos 2 horas antes do jogo começar, ou eu saio faltando 15, 20 minutos do segundo tempo, ou eu espero meia hora, que é o tempo suficiente para evacuar todo o estádio, e daí sair com mais segurança. Agora, quer dizer, é um problema sério, justamente isso. Quer dizer, eu quero chegar a um tempo em que eu não tenha esse tipo de receio, em que eu queira chegar ao estádio, quer dizer, faltando 15 minutos para o jogo, por exemplo, e que eu tenha total segurança, né? Agora, hoje nós enfrentamos também outros problemas. Por exemplo, não há lugar para parar carro. E os poucos lugares que existem estão tomados pelos flanelinhas, né? Que são uma cena absurda. São bandidos. São bandidos, quer dizer, eles exigem 50, 100 reais ali. Não, e não só eles, mas também os donos dos estacionamentos, porque eles se aproveitam muitas vezes. Quer dizer, numa final de um campeonato, teve um estacionamento que chegou ao desplante de colocar uma placa ali anunciando 100 reais. Né, para parar o carro ali no estacionamento em frente à FAP. Quer dizer, então, por isso que a gente diz, para nós lutarmos contra a violência no estádio, não é só o torcedor A que briga com o torcedor B. São várias frentes que nós temos que atuar. É a fiscalização da prefeitura, é bebida alcoólica, é o guardador de carro, é o estacionamento.
né? Quer dizer, são muitas coisas que infelizmente a gente tem que tomar conta. É toda a Sim. Doutor Tales, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor acha que as penas que estão em vigor hoje, as penas para as práticas delituosas nos estádios, não é? Essas penas são brandas, não são, e eu gostaria que o senhor, como eu já falei que conheço o senhor há muito tempo, o senhor é uma honra do Ministério Público e realmente é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. E eu gostaria, nas suas sábias palavras, que o senhor falasse para o nosso internauta, que muitas vezes fala assim, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena, e não sabe que por trás disso tem uma série de implicações. Então eu gostaria que o senhor explicasse. As penas são brandas, não são? É para aumentar a gravidade das penas? O que nós poderíamos fazer hoje? Bom, as penas no Brasil, elas são muito brandas, isto com certeza absoluta. Mas também não adianta nada aumentar 500%. O grande segredo na esfera criminal é a efetividade da pena. É a pessoa saber que, ao ser condenada, ela será presa. O que acontece no Brasil hoje? O problema não é nem a quantidade de pena, são tantos benefícios legais que hoje, para o cidadão ser preso, ele é considerado como um herói. Sim. Tá certo? Quer dizer, porque hoje tudo é pena alternativa, é prestação de serviço de comunidade, é um regime aberto, é prisão albergue domiciliar, a pessoa vai cumprir a pena em casa. Quer dizer, e isso não incute medo em absolutamente ninguém. Então, além de nós termos que aumentar algumas penas, nós temos que ter a efetividade do cumprimento dessa pena. E pena só é uma, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Pena é privação da liberdade. Se a pena for aplicada, nós podemos até diminuir a pena. Eu sou favorável, por exemplo, lesão corporal, nada de pena de 3 anos que ele vai ficar em regime aberto, ou prestação de serviço de comunidade. Lesão corporal, foi condenado, 1 mês de pena, mas 1 mês preso. Do 1º ao 30º dia. No caso da reincidência, 60 dias preso. Hoje, a nossa lei brasileira, né, na esfera penal, ela não incute medo em absolutamente ninguém. Muito pelo contrário. Eu atendo bandidos há 25 anos. E a cada dia que passa, eu vejo o bandido entrar na minha sala com um sorriso cada vez maior. Mais irônico. Sim. E mais... Porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. Sim. É verdade. Doutor, até para o promotor Tales César de Oliveira, é o seguinte, muitas pessoas mandam perguntas aqui já pelo chat, já agradecendo a Karen de Fortaleza, o Renato de Niterói também, o Neto Palma, que é de Alvorada do Sul, no Paraná, da nossa audiência do Brasil todo, também o paulistano. Eles falam sobre a questão dos flanelinhas, perguntam sobre se banir a torcida organizada vai realmente surtir efeito ou não. E eu só queria fazer um adendo a respeito das punições. Existe o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal dentro dos estádios, que acaba pegando, que acaba punindo, entre aspas, ou pelo menos tirando esses torcedores que causam alguma baderna ou que tem alguma ação danosa dentro do próprio estádio. O GCRIM hoje ele é eficiente, ele funciona, o torcedor que é preso, o torcedor que causa algum problema, que infringe alguma lei, ele é preso, ele é detido. O que acontece hoje com o torcedor no estádio que infringe a lei? Veja, o GCRIM funciona. O que pode não funcionar muitas vezes é a lei, né? Mas o GCRIM funciona. Foi uma iniciativa, inclusive, do Tribunal de Justiça, junto com o Dr. Paulo Castilho aqui no Ministério Público, a implantação desse juizado criminal dentro dos estádios. Quer dizer, a pessoa ela é presa, ela já é imediatamente levada até o GCRIM, lá tem um delegado, lá tem uma defensora pública, tem um promotor de justiça e tem um juiz de direito. Quer dizer, o cidadão ele é preso dentro do estádio, levado para o GCRIM, de lá ele já sai com uma definição do que vai acontecer com ele. Normalmente, qual é essa pena imposta quando o cidadão ele é primário e se envolveu num ato de violência pela primeira vez dentro do estádio? Ele recebe uma punição de ficar ausente dos estádios, nos jogos do time dele, por 10 partidas, por exemplo. E durante essas partidas ele tem que se apresentar a uma delegacia de polícia próximo da casa dele para fazer prova de que ele não está no estádio, mas sim está lá. Se ele não for, aí você retoma o andamento do processo e ele pode daí sofrer uma outra punição mais gravosa até chegarmos à privação da liberdade efetivamente. Acontece? Eles são punidos?
São punidos, mas é que normalmente eles cumprem, eles vão até a delegacia e lá permanecem. Quer dizer, nós não temos quase casos das pessoas que descumprem essa proibição. Até porque a periculosidade daria uma preventiva aí bem fácil, né, doutor? Eu queria saber, doutor, a flanelinha, os flanelinhas, perdão, também é responsabilidade da prefeitura, não é? Aí depende muito da ótica com que nós olhemos. Quer dizer, que se você olhar só com a ótica da regulamentação do estacionamento, é fiscalização da prefeitura, sim. Agora, se nós olharmos com a ótica de que esse flanelinha ele está lá extorquindo o dono de veículo, tá? É um problema do Estado, por quanto é um problema criminal. Sim. Aí eu prefiro acreditar que é um problema do Estado, não da prefeitura. Entendi. Porque, na minha opinião, esse flanelinha, quando está comprovado que ele está exigindo o dinheiro, sob pena de, eventualmente, o carro ser riscado, ser furtado, enfim, quer dizer, ele está praticando um crime de extorsão e ele tem que ser preso, tem que ser levado à delegacia e sofrer as consequências da ação penal. Mas esse problema dos flanelinhas hoje é um problema muito sério. Eu tenho um amigo foi no Morumbi, numa final de campeonato, com o filho, que acho que o São Paulo já era campeão, e aí foi São Paulo e Goiás, salvo engano, e o flanelinha cobrou R$300. E na volta, doutor Tales, o flanelinha fez assim porque estava com o filho, né, com a camisa, estava armado, e falou que se não desse mais 300, que não levava o carro. Não é? Então não é só não é? Porque se foi esse, deve ser mais. Sim. O que a gente, doutor Tales, pode fazer? Porque a gente sabe que esses flanelinhas são terríveis, né? São terríveis. A gente viu um programa agora na televisão sobre isso, inclusive, né? Sobre essa questão dos flanelinhas. O que o senhor acha qual a medida que poderia ser tomada pelo Estado para que a gente regulamentasse os flanelinhas, ficasse uma situação realmente fiscalizadora? Não adianta regulamentar, porque se regulamentar eles vão ter que receber um salário fixo, e é o que eles não querem. Tá certo? Eles querem ter total liberdade para agir da forma com que eles bem quiserem. Né? O grande problema que nós enfrentamos, por paradoxal que seja, é a própria vítima. Por quê? Porque ela não faz a comunicação disso para a polícia. Porque o interesse do cidadão, o que é? É assistir o jogo. Então ele vai para o estádio, ele é extorquido em 50, 100 reais. Ele está indignadíssimo, mas ele vai direto para o estádio. Ele sai do estádio, pega o carro dele, ele vai embora para casa. Ele não vai para uma delegacia de polícia. Se ocorre uma situação como essa, do cidadão extorquir mais 50 reais, ele já está feliz que o time dele ganhou, ou triste que o time perdeu, e ainda tem que morrer com mais 50 reais, ao invés de ele procurar um policial militar ou ir para uma delegacia, o que ele faz? Já cansado, ele vai para casa. Então nós não temos, muitas vezes, condições de atuar. Por quê? Porque a própria vítima não nos procura. O que nós estamos tentando, junto à Secretaria de Segurança Pública, para facilitar a vida desse torcedor vítima desses crimes, é a instalação de alguns totens nos estádios de futebol, em que esse torcedor ele pode registrar via online a ocorrência. E aí, imediatamente, também online, nós vamos ter acesso a esses dados. Opa, está tendo uma atuação de flanelinha em tal lugar. Aí eu tenho condição de ir lá e prender o flanelinha. Por quê? Porque eu tenho uma vítima reclamando. Sem que uma vítima reclame, não tem como eu prender esse flanelinha. Eu achei a ideia do senhor magnífica, até porque online hoje é rápido, barato, todo mundo pode fazer. Então, gente, solução tem, a gente tem que aplicar. Doutor Tales, eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor, e o senhor desculpe, mas o senhor é uma pessoa de uma inteligência assim rara, então a gente precisa se aproveitar de quem realmente, além de fazer bastante por nós, pela população de São Paulo, está interessado em resolver essa questão. Os hinos, não é? Os hinos xenófobos, os hinos ofensivos, os hinos que e nós costumamos não dar muita importância. Mas, às vezes, né, tem a teoria do racismo dentro, tem a discriminação contra o nordestino, tem o racismo, tem uma coisa aí também contra o homossexual. Os hinos, às vezes, eles são tão agressivos, não é? E o que fazer
com relação, porque eu quero que o senhor fale para mim, se o senhor concorda com a minha tese, que é a seguinte: eu acho que o hino, quando o torcedor está ali dentro, ele ouve, parece que ele muda de um cidadão normal, trabalhador, que, né, e ele vira realmente um agressor em potencial. O que fazer com relação a esses hinos? O problema maior veja, nós temos que conscientizar as torcidas de cada vez menos ter esse tipo de hino. Agora, ao lado disso, a gente também tem que conscientizar o torcedor, porque muitas vezes o problema não está no hino, o problema está em quem ouve. Quer dizer, existem várias músicas populares brasileiras, inclusive, que nós podemos ouvir de acordo com a minha realidade pessoal. Uma determinada música pode ter, para mim, um tom romântico e para outra pessoa um tom mais depressivo, por exemplo. Tá? Então, começa ali uma música contra um outro time. Um cidadão normal, um torcedor normal do time, vai entender aquilo como uma brincadeira, como uma provocação sadia. Agora, infelizmente, tem aquele torcedor que tem um cérebro de ervilha, tá certo? Quer dizer, que esse vai entender aquele hino como se fosse uma incitação à violência, e como se aquele torcedor do outro time fosse alguém menor ou pior do que eu ou o torcedor do meu time. Então, sim, quer dizer, temos que melhorar os hinos, temos que melhorar esse grau de consciência e o grau de cultura de todo o nosso torcedor, para que também não tenhamos esse tipo de problema dentro dos nossos estádios. Eu acho que o senhor falou tudo. É educação, passa pela educação. Mas, cá entre nós, 99% são cérebros de ervilha, infelizmente. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais ao Dr. Tales, colocar o Dr. Tales, o nosso espaço aqui a qualquer hora que o Dr. Tales quiser. Quero agradecer a força que ele faz, porque eu conheço o Dr. Tales, ele não sabe, mas eu sei que o Dr. Tales, gente, ele faz trabalho para os moradores de rua também, ele ajuda os moradores de rua, ele é um promotor com P maiúsculo. Então eu queria parabenizá-lo, porque o senhor é uma figura que defende realmente a cidadania, a parte fraca da sociedade precisa de proteção. E por último, eu queria só fazer uma pergunta ao senhor, e que o senhor responde se quiser. O Dr. Capesi, inclusive, já ministrou aulas aí há um tempo comigo, ministramos juntos, e eu sei que ele tem, não é, uma predileção, não é? Ele é corintiano, não é? Dr. Capesi. Eu queria saber se o senhor pode aqui nos falar, né, para qual time que o senhor torce, e se esse time também, se tiver a torcida ali fazendo bagunças, também vai ser penalizado. Eu não é segredo para ninguém, eu sou também corintiano, também. Mas a minha mãe é São Paulina, o meu afilhado é palmeirense, o meu moleque é corintiano, mas fã do Neymar. Então está querendo virar santista. Então ali em casa nós somos absolutamente democráticos. Eu sou corintiano, mas o bom torcedor, aquele que sabe respeitar o esporte, aquele que sabe respeitar a brincadeira, né? Como diz um apresentador de televisão, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Tá certo? Então, futebol é para isso, é para brincadeira. Eu sou corintiano até a página 2. Quer dizer, enquanto isso não traz problema para mim e nem para as outras pessoas. Acima de tudo, eu sou torcedor do bom futebol. Quer dizer, torci pelo São Paulo contra, lá naquela Copa Tóquio, na Toyota, no Mundial de Clubes. Torci, por incrível que pareça, pelo Palmeiras contra o Manchester lá em 99. Quer dizer, eu sou torcedor. E torceu pelo Santos agora. Torci pelo Santos, sim, e vou torcer pelo Santos agora no final desse ano. Tá muito bom. Dr. Tales, eu queria só deixar o seu e-mail. Dr. Tales, gente, ele é tão receptivo com a população que ele vai deixar o e-mail, eu vou dar aqui para vocês, T de Tales, H, né, de hortelã, C-O-L, C de casa, O de ovo, L de lápis, @ MP
MP de Ministério Público, .sp.gov.br. Doutor Tales, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta, gente. Obrigado. Eu sou o mediador.